O baque ecoou como um trovão cortando o silêncio, e a aldeia inteira sentiu o coração falhar quando o cavalo se dobrou e caiu, exausto, como se o mundo tivesse ficado pesado demais. Lia correu sem pensar, ajoelhando-se ao lado de Trovão, sentindo a poeira quente subir do chão, enquanto o ar parecia preso no tempo. O cavalo respirava curto, quase desistindo, e o povo observava com medo de que aquele fosse o sinal de que nada mais iria se levantar por ali. Mas Lia encostou sua testa na dele e sussurrou algo tão suave que ninguém conseguiu decifrar, como se falasse direto ao fundo do coração dele. Um brilho discreto percorreu seus olhos cansados, um lampejo que parecia impossível naquele corpo que mal se movia, e de repente, com um esforço que ninguém esperava, ele iniciou a tentativa de se levantar. Que palavra pode acordar uma alma cansada? Que segredo pode fazer um ser quase vencido reagir como um campeão? A aldeia inteira percebeu. Não era só um cavalo tentando se erguer. Era um aviso silencioso da vida perguntando se eles também estavam prontos para levantar. Trovão ficou em pé, mas suas pernas ainda tremiam, como se carregassem todo o peso dos dias difíceis que a aldeia vinha enfrentando. Lia não afastou o olhar, nem por um segundo, como se temesse que, ao piscar, ele pudesse desabar novamente. O povo deu alguns passos para trás, sem saber se comemorava ou rezava. Seu Álvaro aproximou-se devagar, tentando entender o que havia acontecido ali, porque nenhum gesto humano havia conseguido que apenas um sussurro de Lia fez despertar. O vento passou leve, levantando a poeira ao redor dos dois, e por um instante pareceu que a terra respirava junto com o cavalo. A aldeia inteira percebeu algo diferente no ar, como se aquele momento fosse um aviso silencioso de que mudanças perigosas e profundas estavam prestes a acontecer. Se um cavalo à beira do fim pode se levantar, o que mais pode surpreender quando o desespero encontra esperança? Enquanto o trovão respirava fundo, parecia sentir cada parte do próprio corpo acordar lentamente, como se a vida voltasse por dentro em ondas. Todo missionário libascade. Sada ordem Roma Souberes. Lia esticou a mão com cuidado, e ele inclinou a cabeça na direção dela, aceitando o toque como quem reencontra algo perdido. Os murmúrios ao redor aumentaram, mas havia uma mistura de medo e admiração que ninguém sabia explicar. Seu Álvaro caminhou ao redor do cavalo, observando cada movimento, tentando entender como aquele animal, que mal conseguia ficar em pé horas antes, agora olhava o horizonte, como se tivesse um destino a cumprir. A aldeia inteira parecia presa naquele momento, esperando um sinal de que aquilo não era apenas um milagre passageiro. Se a força pode renascer assim, seria possível que a esperança também estivesse escondida, esperando apenas ser acordada? Trovão deu um passo hesitante, e o som de sua pata tocando o chão ecoou como um trovão suave, fazendo as pessoas prenderem o ar novamente. Lia caminhou ao lado dele, guiando com calma, como se os dois conversassem sem palavras. Os olhos da aldeia seguiam cada movimento, temendo que fosse apenas um impulso breve antes do fim. Mas havia algo diferente nos passos, uma firmeza tímida, uma coragem que parecia brotar do chão seco. Seu Álvaro limpou a testa com um antebraço, tentando esconder o tremor nas mãos. A aldeia inteira observava, perguntando-se se aquela pequena menina tinha despertado mais do que força física. Talvez tivesse tocado algo que ninguém entendia. O sol descia lentamente, tingindo o céu com cores que pareciam pintadas para marcar aquele momento. Lia parou ao lado de Trovão e encostou a palma da mão em seu pescoço, sentindo o calor que antes parecia perdido. A aldeia assistia em silêncio, como se temesse interromper o que estava acontecendo ali. Seu Álvaro deu um passo à frente, tentando encontrar palavras, mas nenhuma parecia capaz de traduzir o que seus olhos viam. O cavalo ergueu a cabeça, respirou fundo e encarou o horizonte, como se estivesse ouvindo um chamado distante. E o povo entendeu que aquilo não era apenas um milagre isolado.
era o início de algo maior. A pergunta ficou no ar como vento preso. Se um sussurro pode levantar um gigante, o que mais pode ser despertado quando alguém finalmente escuta? Na manhã seguinte, a aldeia acordou diferente, como se o ar tivesse ganhado um frescor inesperado. Trovão estava de pé desde cedo, caminhando devagar, mas com uma firmeza que surpreendia até os mais descrentes. Lia o observava de longe, tentando entender o que havia acontecido no dia anterior, porque nem ela sabia explicar como um simples sussurro tinha despertado tamanha força. As pessoas se aproximavam em silêncio, respeitando a fragilidade daquele momento, temendo quebrar algo invisível. Seu Álvaro circulava ao redor, analisando cada passo do cavalo como quem avalia uma chance rara de mudança. E apesar da calma aparente, um pensamento inquietante pairava na mente de todos. Se algo tão improvável aconteceu ontem, o que mais poderia acontecer agora? A sensação é de que o mundo tinha dado um sinal estranho, como se a natureza estivesse tentando avisar que grandes desafios estavam por vir. A aldeia começou a se movimentar ao redor do celeiro, onde todos se reuniram para decidir os próximos passos diante da seca que ameaçava o futuro de todos. Trovão estava ao lado de Lia, quieto, como se entendesse a gravidade da discussão. E seu Álvaro falava com voz firme, explicando que as reservas estavam acabando e que talvez fosse preciso buscar ajuda em terras distantes. As pessoas trocavam olhares aflitos, questionando se teriam forças para encarar a jornada. Lia mantinha a mão sobre o pescoço de Trovão, sentindo o calor constante dele, como se aquele calor fosse uma certeza de que algo ainda podia dar certo. Mas no fundo, um silêncio pesado parecia avisar que a simples sobrevivência não seria fácil. A pergunta que todos temiam continuava sem resposta. Quem estaria disposto a liderar a busca pela salvação da aldeia? Enquanto o debate continuava, Lia se afastou um pouco, levando Trovão para fora do celeiro para respirar fresco. O cavalo, mesmo ainda fraco, parecia atento a cada movimento dela, como se compartilhassem um pensamento secreto. O vento trouxe um cheiro estranho, uma mistura de terra quente e algo metálico, fazendo Lia franzir a testa. O céu, que antes brilhava em azul claro, começava a escurecer de forma súbita, como se uma sombra pesada estivesse se aproximando. Trovão ergueu a cabeça, inquieto, batendo o chão com uma das patas. A aldeia saiu do celeiro ao ouvir o ruído, e todos olharam para o céu com nervosismo crescente. Algo estava vindo, algo que podia mudar tudo, mas ninguém sabia se seria um sinal de esperança ou de destruição. A primeira rajada de vento cortou o ar com uma força que fez todos se abaixarem instintivamente. A poeira levantou, tornando difícil enxergar, e os murmúrios viraram gritos de alerta. Trovão empinou a cabeça e puxou Lia para trás, protegendo-a de forma quase instintiva, como se soubesse que algo perigoso estava prestes a acontecer. As árvores começaram a ranger, e galhos secos voaram pelo chão rachado. Seu Álvaro correu até eles, tentando levar todos para dentro. Mas Lia permaneceu firme ao lado do cavalo, como se aquele momento tivesse um significado que ninguém mais percebia. O céu rugia, e a aldeia respirava com dificuldade, esperando que a tempestade revelasse o motivo de sua chegada repentina. Quando o vento finalmente começou a diminuir, um silêncio ainda mais assustador se instalou. A tempestade não trouxe chuva. Apenas uma escuridão densa e um aviso mudo de que algo na região estava fora do equilíbrio. Trovão respirava forte, inquieto, como se sentisse no ar um perigo que os humanos não podiam perceber. Lia colocou a mão no peito dele tentando acalmá-lo, mas ela mesma sentia o coração acelerar. Seu Álvaro observava os dois em silêncio, percebendo que a ligação entre a menina e o cavalo era mais profunda do que imaginava. A aldeia inteira se reuniu novamente, desta vez com medo real nos olhos. Todos sabiam. Aquilo não foi apenas uma tempestade. Foi o começo de um chamado que ninguém ainda compreendia. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio estranho,
como se a tempestade tivesse levado embora algo essencial da aldeia. Ninguém falava sobre isso, mas todos sentiam que o ar carregava um peso invisível. Trovão, inquieto, caminhava em círculos durante a madrugada, como se estivesse procurando algo que apenas ele sentia. Lia o seguia em segredo, observando cada movimento, tentando entender o que o deixava tão agitado. Seu Álvaro, apesar de cansado, mantinha os olhos atentos aos dois, percebendo que aquela ansiedade não era simples nervosismo. Era como se o cavalo pressentisse um perigo maior escondido além das montanhas. A aldeia começava a se perguntar se aquela ligação entre a menina e o cavalo era mais do que coincidência. E, enquanto o sol surgia tímido no horizonte, a sensação se tornava cada vez mais clara. Algo estava chamando Trovão para longe dali, e aquele chamado poderia mudar tudo. Naquela tarde, Lia encontrou Trovão parado diante da antiga estrada que levava às montanhas, imóvel como uma estátua. Seus olhos fixos pareciam enxergar mais longe do que o próprio horizonte. Ela se aproximou devagar, sentindo o coração acelerar sem saber por quê. Quando tocou o pescoço do cavalo, uma leve vibração percorreu seu braço, como se um aviso silencioso estivesse tentando chegar até ela. Seu Álvaro aproximou-se, chamando a atenção da menina e observando a postura rígida do animal. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Trovão estava tentando mostrar algo, apontar para um caminho que ninguém ousava seguir há anos. A estrada parecia deserta, abandonada, mas havia um eco ali, um chamado que fazia a pele arrepiar. Lia não sabia explicar, mas entendia que, se aquele caminho escondia respostas, talvez também escondesse perigos que ninguém estava pronto para enfrentar. Assim que a noite caiu, Trovão começou a andar inquieto novamente, puxando a corda presa ao poste, como se quisesse partir imediatamente. Lia, acordada pelo barulho, correu até ele e tentou acalmá-lo, mas percebeu que seus olhos estavam mais agitados que antes, refletindo um medo profundo e misterioso. O vento soprava mais frio do que o normal, trazendo um cheiro de terra molhada que não combinava com a seca da região. Seu Álvaro acordou com a movimentação e apareceu com uma lamparina, iluminando o rosto tenso da menina e o brilho nervoso do animal. O silêncio da madrugada parecia amplificar cada batida do coração de ambos. Era como se o mundo estivesse prestes a revelar algo que todos tentavam evitar. Lia se perguntou se ignorar aquele chamado seria mais perigoso do que segui-lo. Na manhã seguinte, a aldeia despertou com gritos vindos do vale. Um grupo de moradores corria em direção à praça, dizendo que haviam encontrado marcas estranhas perto do riacho seco. Marcas que pareciam pegadas enormes, muito maiores do que qualquer animal da região. A notícia correu rápido, fazendo o medo crescer entre todos. Lia e Trovão foram levados até o local, e ao chegar, o cavalo parou bruscamente, como se reconhecesse o cheiro ou a presença de algo invisível. Seu Álvaro examinou o chão com cuidado, percebendo que as marcas seguiam em direção às montanhas. A ligação entre o cavalo e aquele mistério parecia cada vez mais forte. A aldeia inteira começou a entender que o que estava acontecendo não era apenas estranho. Era um aviso de que algo muito maior estava prestes a emergir da escuridão. Ao final da tarde, enquanto a aldeia tentava decidir o que fazer diante das marcas misteriosas, Trovão começou a andar em direção às montanhas, sem esperar por ninguém. Lia correu atrás dele chamando-o, mas o cavalo parecia guiado por algo mais forte do que qualquer comando. Quando ela finalmente o alcançou, ele parou e olhou para ela com uma intensidade que a fez sentir um arrepio. Parecia pedir que ela confiasse, que o seguisse sem medo. Seu Álvaro chegou logo depois, exausto, tentando convencer os dois a voltarem, mas percebeu nos olhos de ambos uma determinação que jamais tinha visto. A aldeia observava de longe, apreensiva, entendendo que aquele momento marcava o início de uma jornada que ninguém podia impedir. E Lia, com o coração acelerado, percebeu que talvez a resposta para o que estava acontecendo
estivesse escondida justamente lá, onde o medo começa. A manhã seguinte chegou com um silêncio tão profundo que parecia engolir qualquer esperança. Lia acordou com a sensação de que precisava agir, como se algo estivesse chamando por ela lá fora. Quando saiu de casa, encontrou o trovão já à sua espera, parado na trilha que levava às montanhas, respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem. Seu Álvaro surgiu logo depois, cansado de uma noite sem dormir, tentando evitar que a menina tomasse a decisão que ele temia. Mas, ao olhar nos olhos de Trovão, percebeu que não havia como impedir. A aldeia assistia de longe, dividida entre medo e esperança. Lia sentiu um aperto forte no peito, como se estivesse prestes a cruzar uma fronteira invisível, e entendeu que aquela jornada não era apenas um caminho físico. Era um teste de coragem que todos estavam evitando enfrentar. E assim, deu o primeiro passo. A trilha estreita serpenteava pela encosta, e cada passo parecia separar Lia e Trovão, um pouco mais da vida que conheciam. O vento ali era diferente, mais frio, carregando um cheiro de folhas antigas e pedra molhada, como se o tempo tivesse parado entre aquelas rochas. Trovão caminhava com um cuidado estranho, atento a cada ruído, enquanto Lia tentava acompanhar o ritmo do cavalo, ouvindo o som seco de suas botas contra o chão duro. A cada curva, a sensação de estar sendo observada aumentava, embora não houvesse sinal de ninguém. Seu Álvaro seguia alguns metros atrás, incapaz de deixá-los sozinhos, mas sem coragem de interferir. O silêncio cortante das montanhas parecia esconder segredos perigosos, e Lia se perguntava se aquele caminho mostraria respostas, ou novos medos. Ao alcançarem um platô estreito, a vista se abriu sobre um vale profundo coberto por névoa. Um silêncio absoluto dominava o lugar, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Trovão parou subitamente, erguendo a cabeça com as narinas dilatadas, farejando algo invisível. Lia sentiu um arrepio forte, como se uma presença antiga estivesse ali, esperando por eles. Seu Álvaro finalmente os alcançou. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma rajada de vento atravessou o platô, trazendo um som distante. Um eco fraco, grave, quase como um chamado. O coração de Lia acelerou, e por um instante, ela teve a impressão de que o vale inteiro estava vivo, observando-os. Trovão deu um passo à frente, firme, e Lia soube que não podia voltar atrás. Aquilo era mais do que um mistério. Era um encontro marcado pelo destino. O clima mudou de repente, como se uma força invisível tivesse decidido testar sua coragem. O vento ficou mais forte e as nuvens começaram a cobrir o céu rapidamente, escurecendo a trilha ao redor. Trovão raspou o chão com a pata dianteira, inquieto, enquanto Lia tentava mantê-lo calmo, sentindo seus próprios dedos tremerem. Seu Álvaro aproximou-se, colocando uma mão no ombro da menina, pedindo para que voltassem antes que fosse tarde demais. Mas, antes que qualquer decisão fosse tomada, um som rouco ecoou do vale. Forte, profundo, impossível de entender se era animal, humano ou algo completamente diferente. O ar pareceu congelar por um instante. Lia segurou firme a crina de Trovão, e uma pergunta terrível atravessou sua mente. O que exatamente estava chamando por eles? A escuridão se dissipou tão rápido quanto chegou, deixando para trás um silêncio ainda mais inquietante. Trovão avançou lentamente até a borda do platô, olhando fixamente para o centro do vale, como se soubesse exatamente onde o som vinha. Lia aproximou-se dele, sentindo a respiração quente do cavalo misturar-se ao ar gelado da montanha. Seu Álvaro observava os dois, percebendo que nada no comportamento do animal era aleatório. Algo ali embaixo os aguardava. Algo que talvez explicasse as pegadas gigantes, o vento estranho, a tempestade sem chuva. A aldeia poderia ignorar, mas Trovão não. Lia passou a mão pelo pescoço dele,
E naquele toque silencioso entendeu, se quisesse descobrir a verdade, teria de seguir até o coração daquele vale, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido mais sombrio que já imaginou. Ponto. O vale parecia ainda mais profundo quando Lia e Trovão iniciaram a descida pela encosta estreita. Cada passo ecoava entre as paredes de pedra, como se o próprio lugar estivesse observando seus movimentos. Trovão avançava com cautela, mas havia uma urgência silenciosa em seus olhos, como se ele soubesse que o tempo estava se esgotando. O vento carregava um som fraco, quase como respirações vindas de algum ponto invisível. Seu Álvaro, embora hesitante, acompanhava os dois, sentindo a tensão crescer a cada metro. Lia olhava para o cavalo e tentava manter o medo afastado, percebendo que aquela jornada era maior do que qualquer coisa que imaginou. O vale não era apenas um destino, era um aviso. E cada sombra parecia guardar uma resposta que eles ainda não estavam prontos para ouvir. Quando chegaram ao fundo do vale, o ar tornou-se pesado, como se algo comprimisse seus pulmões. A luz do sol mal conseguia atravessar a névoa espessa, criando uma penumbra que deixava tudo distorcido. Trovão parou, farejando o chão com nervosismo, até encontrar uma marca funda na terra. Era semelhante às pegadas do riacho, porém ainda maior, como se algo gigantesco tivesse passado por ali há poucas horas. Lia ajoelhou-se ao lado da marca, sentindo a pele arrepiar de imediato. Seu Álvaro aproximou-se lentamente, olhando ao redor com medo de encontrar o dono daquela pegada. Nenhum deles falava, porque sabiam que qualquer palavra poderia despertar aquilo que ainda se escondia no silêncio. Um estrondo seco reverberou pelas rochas, fazendo o chão vibrar sob seus pés. Trovão ergueu a cabeça imediatamente, respirando rápido, enquanto Lia se levantava com o coração acelerado. O som parecia vir de dentro da montanha, como se algo estivesse tentando sair, quebrando camadas antigas de pedra. Seu Álvaro aproximou-se de Trovão e segurou a rédea com força, temendo que o cavalo disparasse. Mas o animal não fugiu. Ao contrário, encarou a escuridão com uma coragem silenciosa, quase como se reconhecesse o que estava por vir. Lia sentiu o mesmo frio na espinha que sentira dias antes, quando o Trovão caiu. Só que agora, em vez de medo, havia uma certeza. Algo havia despertado. O som voltou, desta vez mais forte, e pequenas pedras começaram a rolar pelas encostas. Trovão deu um passo à frente, puxando Lia junto, como se estivesse sendo guiado por uma força irresistível. Seu Álvaro tentou impedir, mas percebeu que nada seguraria o impulso do cavalo. O ar ficou mais quente de repente, e uma brisa estranha passou pelo vale, trazendo um cheiro metálico e intenso. Lia respirou fundo, tentando não entrar em pânico, mas o peso daquela presença invisível parecia esmagar cada parte dela. Quando chegaram a um arco natural de pedra, o vento cessou completamente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia impossível ser natural. Era como estar diante de uma porta. Uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Trovão avançou sob o arco de pedra, e ao cruzar a sombra, o ar pareceu mudar completamente. Era mais frio, mais denso, como se outro mundo começasse ali. Lia entrou logo atrás dele, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes rochosas. Seu Álvaro segurou a lamparina com força, iluminando um corredor estreito que seguia para dentro da montanha. No fundo, havia um som leve, quase um lamento distante. Trovão caminhava com segurança, como se conhecesse aquele caminho há muito tempo. Morro. Lia percebeu, então, que a resposta para tudo, a queda de Trovão, a tempestade, as pegadas, estava escondida ali dentro. E embora cada instinto gritasse para voltar, ela sabia que o destino deles os havia trazido até ali por um motivo que ainda não compreendia. O corredor estreito parecia nunca terminar, e cada passo ecoava,
como se as paredes escutassem seus movimentos. A lamparina de seu Álvaro tremia ligeiramente na mão dele, projetando sombras que se moviam, como criaturas silenciosas. Trovão seguia firme, guiando Lia por entre as rochas enquanto o ar ficava mais frio e pesado. Havia um som constante ali dentro, um lamento distante que se misturava ao vento preso entre as fendas. Lia sentia uma mistura de medo e coragem, como se estivesse andando ao lado do próprio mistério que tentava desvendar. Seu Álvaro respirava fundo, lutando contra o impulso de voltar, mas sabia que não poderia abandonar os dois. O silêncio entre eles era profundo, como se cada um pressentisse que algo importante se aproximava. A sensação de estar entrando no coração da montanha aumentava, e com ela o peso do desconhecido. Quando finalmente o corredor se abriu em uma câmara maior, Lia parou sem conseguir respirar por um instante. O espaço era imenso, iluminado por uma luz azulada que parecia nascer das próprias rochas. Trovão avançou devagar, como se reconhecesse aquele lugar, e isso fez a pele de Lia arrepiar. No centro da caverna havia marcas profundas no chão, como se algo enorme tivesse estado ali recentemente. O som grave que vinham ouvindo ecoava mais forte agora, vibrando no peito de cada um deles. Seu Álvaro aproximou-se da borda da câmara e olhou ao redor com o coração disparado, percebendo que aquilo não era obra de nenhum animal comum. Lia deu alguns passos à frente, sentindo o ar mais frio, como se estivesse se aproximando de uma verdade escondida sob anos de silêncio e pedra. A luz azul começou a pulsar suavemente, como se reagisse à presença deles. Lia sentiu uma vibração leve no ar, algo que parecia chamá-la pelo nome, embora nenhuma voz fosse ouvida. Trovão inclinou a cabeça como se estivesse tentando ouvir algo mais distante do que os humanos podiam perceber. De repente, uma rajada de vento atravessou a caverna, apagando quase completamente a luz da lamparina e fazendo Lia instintivamente segurar a crina do cavalo. Seu Álvaro deu um passo atrás, assustado, mas não conseguiu tirar os olhos das paredes que pareciam respirar. O lamento grave ficou mais claro, quase como se estivesse se aproximando. Não era apenas um som, era um pedido. E Lia soube naquele instante que algo dentro daquela montanha estava sofrendo. Uma abertura estreita na parede revelou-se ao lado deles, como se tivesse surgido apenas quando estavam prontos para vê-la. Trovão avançou primeiro, sem hesitar, guiado por uma certeza profunda que Lia não compreendia, mas confiava. A passagem levava a um túnel ainda mais frio, onde o som do lamento ficava mais claro, quase humano. A cada passo, Lia sentia o coração apertar, imaginando que tipo de criatura poderia emitir um som tão triste e poderoso. Seu Álvaro seguia em silêncio, respeitando o momento, mas claramente tomado por medo. A escuridão parecia mover-se ao redor deles, como se observasse cada gesto. E, embora fosse impossível ver o que havia à frente, Lia sentiu que estavam se aproximando do ponto em que a verdade finalmente os alcançaria. O túnel levou-os a uma caverna menor, onde o som finalmente se revelou por inteiro. Um gemido longo, dolorido, que parecia carregar séculos de sofrimento. No centro da sala, envolto por sombras e luz azulada, algo se movia lentamente. Trovão parou firme, protegendo Lia com o corpo, enquanto seu Álvaro levantava a lamparina com o máximo de coragem que encontrou. Aos poucos, a forma adormecida ficou visível, enorme, majestosa, coberta de ferimentos antigos. Lia sentiu o ar desaparecer de seus pulmões ao perceber que aquilo não era uma ameaça, mas uma criatura ferida, escondida da superfície por medo ou perseguição. E, pela primeira vez, ela entendeu por que Trovão sentia o chamado. O sofrimento daquela criatura era um pedido silencioso de ajuda. E a menina sabia que não poderia ignorá-lo. O silêncio dentro da caverna parecia pressionar cada pensamento, como se até o ar esperasse pela decisão deles. Lia aproximou-se devagar da criatura ferida, sentindo o coração bater tão forte que quase doía.
Cidar. Achubo, Gazibai Ursoyon, Osamano Puads e Conto. Outros Simbissans, Wilpassumassur, 10, Aprorixia. Mas Trovão não recuou. Ao contrário, deu um passo à frente, inclinando a cabeça como se reconhecesse a dor daquele ser. A criatura respirava com dificuldade, deixando escapar gemidos que ecoavam pelas paredes como pedidos de socorro. Seu Álvaro observava tudo com os olhos arregalados, percebendo que aquela descoberta era maior do que qualquer história contada na aldeia. Lia estendeu a mão, tremendo, e tocou levemente a pele fria e marcada do ser adormecido. No mesmo instante, uma onda suave de calor percorreu a caverna, como se o lugar inteiro tivesse suspirado. Ela entendeu. Aquele encontro não era um acidente. Era a chance de salvar algo que ninguém mais sabia que existia. Quando Lia tocou a criatura pela segunda vez, algo dentro dela se abriu como uma porta esquecida. Uma imagem rápida atravessou sua mente. Trovão caído no chão dias antes, a tempestade repentina, as pegadas enormes. Tudo parecia se conectar como peças de um quebra-cabeça que ela finalmente conseguia enxergar. A criatura não era uma ameaça. Era um guardião ferido, escondido por medo de ser caçado, e seu chamado alcançara Trovão, porque apenas um coração puro poderia atendê-lo. A caverna vibrou levemente, e o ar se encheu de um brilho suave que iluminava as paredes, revelando antigas marcas que contavam histórias de tempos esquecidos. Seu Álvaro aproximou-se, incrédulo, sentindo a responsabilidade daquela descoberta pesar sobre os ombros. Lia sabia que a aldeia jamais compreenderia se não visse com os próprios olhos. E naquele momento, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Levar ajuda até ali, custasse o que custasse. A jornada de volta pelo túnel parecia mais curta, como se o caminho reconhecesse a urgência deles. Lia liderava, com Trovão ao seu lado, enquanto seu Álvaro tentava organizar os pensamentos, imaginando como explicaria à aldeia o que tinham visto. O vento frio começou a soprar de dentro para fora, como se a montanha suspirasse aliviada por ter sido finalmente ouvida. Ao emergirem do arco de pedra, o vale parecia diferente, mais leve, mais vivo, como se a escuridão estivesse recuando. Lia sabia que convencer a aldeia não seria fácil, mas também sabia que não havia outra escolha. Cada passo na direção de casa parecia carregar um novo peso, o peso da verdade. E, ainda assim, havia uma coragem crescente em seu coração. Trovão caminhava sem hesitar, como se garantisse que ela não estava sozinha naquela missão. Quando chegaram à aldeia, o povo correu ao encontro deles, assustado com a longa ausência e curioso com o brilho estranho nos olhos dos três. Lia respirou fundo e contou tudo. A criatura ferida, o chamado, o perigo e a esperança escondida dentro da montanha. No começo, ninguém acreditou. Era difícil imaginar que algo tão grande e misterioso pudesse estar tão perto deles. Mas Trovão, como se entendesse a importância daquele momento, levantou a cabeça e relinchou com força, fazendo ecoar pelo vale um som que mais parecia um pedido de união. O povo se calou. O medo começou a dar lugar à coragem, e pouco a pouco os moradores se ofereceram para ajudar, reunindo ferramentas, comida e o que fosse necessário. A aldeia inteira, pela primeira vez em muito tempo, se movia guiada por esperança, não por desespero. O retorno à montanha foi diferente. Não havia mais silêncio de medo, mas passos firmes carregados de esperança. A aldeia inteira desceu ao vale com Lia e Trovão à frente, guiando o caminho. Quando chegaram à caverna, a luz azulinha parecia pulsar em ritmo com o coração daqueles que se aproximavam. A criatura, ainda ferida, ergueu a cabeça ao sentir todas aquelas presenças. Lia caminhou até ela, ajoelhando-se com a calma de quem entende que a cura começa no gesto mais simples. A aldeia se uniu em silêncio, trabalhando ao redor, limpando o chão, trazendo água,
criando proteção. A criatura respirou fundo, e pela primeira vez, um brilho quente percorreu suas escamas. Lia sorriu. Trovão aproximou-se e tocou a criatura com o focinho. E naquele instante, ficou claro que a natureza falava o tempo todo. Bastava alguém decidir ouvir.